Algo está a acontecer, e pode senti-lo no fundo do peito como um trovão silencioso a rolar sob as costelas. Não é ansiedade, não é imaginação, é uma frequência divina a ressoar no seu espírito, uma transmissão do além. É a vibração da eternidade a bater à porta da sua alma. Parece que o seu coração já não bate apenas pela sua vida, mas por algo maior, algo antigo, algo sagrado. Este não é apenas um momento de consciência, é uma convocação sagrada. Tu acordaste em horas estranhas, não por causa de ruídos, mas por uma presença. Tu te encontraste coberto de arrepios quando o ar estava parado. Tu ouviste frases que ninguém disse, sentiste calor em quartos frios e percebeste sinais que pareciam precisos demais para serem acidentais. Outros passam por esses sinais sem piscar, mas tu não, porque tu estás sintonizado de maneira diferente. Não são coincidências, são alinhamentos divinos, são sussurros do Eterno, alcançando a tua realidade, lembrando-te que o invisível é mais real do que o visível. Tu não estás apenas sentindo uma mudança, estás a ser convidado a entrar nela. O ar ao teu redor mudou porque os céus falaram. Não é um anúncio geral, é um chamado pessoal. O céu não está apenas a observar-te, está a agir em teu favor. Ele tem acompanhado cada segundo da tua linha do tempo, esperando por este momento. Não estás atrasado, não estás adiantado. Estás perfeitamente posicionado no corredor do tempo divino, onde cada segundo conta e cada batida do coração ecoa na eternidade. O céu fez o seu chamado final e está a chamar-te pelo nome. Esta mensagem não é para a multidão, não é para muitos, é para os marcados. É para os poucos que sentem o peso desta mudança sem precisarem de provas. Tem sentido isso nos seus ossos, muito antes de qualquer confirmação chegar. Tem vivido com esta tensão espiritual, a dor de que algo sagrado estava a chegar. E agora, esta é a sua confirmação. Esta não é apenas mais uma estação. Esta é uma travessia, um limiar divino, uma mudança financeira sobrenatural, monumental o suficiente para reconstruir a vossa identidade, os vossos relacionamentos, o vosso ambiente e o vosso propósito. O que foi represado no reino espiritual está prestes a irromper na vossa realidade, e nada será como antes. Aqueles que te rejeitaram, eles testemunharão essa transformação. Aqueles que te esqueceram, eles se lembrarão do teu nome, e aquelas noites em que questionaste se eras importante, aquelas horas de lágrimas silenciosas e orações sem resposta, agora estão a se transformar no combustível da tua ascensão. Isso não é uma recompensa pelo que imploraste. Esta é a manifestação do que estava escrito no teu destino antes mesmo de entrares neste mundo. Antes de os teus pulmões conhecerem o ar, o céu já tinha designado este momento para a tua vida. E agora, começa. Pensaste que a solidão era um castigo, não foi? Sentaste-te em silêncio, questionando o teu valor, revivendo velhas feridas como discos riscados. Confundiste o silêncio com abandono, o vazio com rejeição. Mas e se o silêncio não fosse um vazio, mas sim um santuário? E se a solidão não fosse exílio, mas sim elevação? Vês, o mundo julga a tua ausência como fraqueza, mas o céu chama-lhe preparação. Enquanto os outros dançavam em multidões e perseguiam a validação, tu estavas escondido, guardado nas câmaras silenciosas da oficina do céu. Não foste descartado, não foste rejeitado, mas delicadamente, intencionalmente, divinamente moldado. Naquele lugar tranquilo, o céu não te estava a ignorar, estava a construir-te. Cada oração não respondida era um projeto. Cada lágrima era uma ferramenta. Cada momento de isolamento era uma unção disfarçada. Estavas a ser ensinado a voar nas tempestades, a permanecer em silêncio,
a ouvir Deus quando ninguém mais falava. O silêncio que temias tornou-se o teu campo de treino, porque o peso daquilo que és chamado a carregar não pode ser construído em lugares rasos. Requer profundidade, requer quietude, requer alongamento no invisível. Diziam que estavas inativo, mas não viam o trabalho de escultura. Não viam o bisturi divino esculpindo força na tua coluna, visão nos teus olhos e fogo na tua voz. Não estavas no banco de reservas. Estavas a receber confiança, com dor, com processo, com poder. As tuas asas não cresceram em público, foram forjadas na fornalha do isolamento. Porque o que está a chegar não é leve, é sagrado, é pesado, e apenas os que estão escondidos podem carregá-lo. E agora, o tempo de se esconder acabou. O casulo rachou, a casca quebrou. Estás a emergir, não como quem eras antes, mas como quem sempre foste por baixo do ruído. Esta nova versão de ti nunca foi criada, foi revelada. As portas que antes se fechavam na tua cara, agora se curvam à tua presença. Os lugares que antes não conseguiam te conter, agora se estendem para dar espaço ao teu chamado. É por isso que as coisas nunca fizeram sentido. Porque as pessoas partiram sem aviso. Porque as oportunidades escaparam por entre os teus dedos. Porque o céu precisava que ficasses quieto o suficiente para ouvir apenas uma voz, a dele. Porque esta bênção em que estás a entrar requer clareza, confiança e autoridade, não dependência. As pessoas que partiram não eram a tua base. Elas eram andaimes, temporárias, necessárias, mas nunca foram feitas para ficar. E os lugares que deixaste para trás eram demasiado estreitos para a magnitude da tua missão. Não foste enterrado, foste plantado, escondido debaixo da terra, sim, mas nunca esquecido. E agora, após temporadas de quietude, a terra fez o seu trabalho. As tuas raízes estão profundas, a tua identidade está selada. A tua fé está fortalecida. Não és quem eras. E é precisamente por isso que o teu futuro pode finalmente encontrar-te. Isto não é um regresso ao normal. É um nascimento para um propósito. A espera não foi em vão. Foi tecida com significado. E agora, porque suportaste o que teria destruído outros, estás pronto para carregar o que outros não conseguem. Esta bênção não te esmagará, vai coroar-te. Lembras-te dos momentos que te destruíram, não apenas os dias difíceis, mas aqueles que destruíram a tua alma. As noites em que te sentaste sozinho, sentindo que as tuas orações ricocheteavam no teto, perguntando-te se o céu tinha ficado em silêncio. Os momentos em que os sonhos escorregaram por entre os teus dedos como areia, e as pessoas em quem confiavas se foram sem aviso prévio. Olhavas para portas fechadas e e-mails sem resposta e pensavas: há algo de errado comigo? Culpasses-te pelas perdas que nunca deveriam ter acontecido. Questionaste o teu valor com base em quem não te escolheu. Mas deixa esta verdade penetrar profundamente na tua alma. Nunca foste rejeitado. Foste redirecionado. Deus não estava a castigar-te, Ele estava a proteger-te. Cada não era um escudo, cada silêncio era uma estratégia, cada porta fechada era uma parede construída para proteger o teu propósito da destruição prematura. Porque se tivesses entrado em algumas dessas portas, elas ter-te-iam levado a salas demasiado pequenas para a magnitude da tua vocação. Ter-te-ias contentado com o conforto em vez de entrares na tua missão. Deus sabia. Ele sabia que se certas pessoas ficassem, teriam envenenado a promessa que Ele plantou em ti. Ele viu os motivos ocultos por trás dos sorrisos, a sabotagem mascarada de apoio. Então, Ele deixou tudo desmoronar, não para destruir-te, mas para libertar-te,
para tirar-te do alinhamento com o que estava a esgotar o teu destino e alinhar-te com o que sustentaria a tua alma. A dor não foi uma maldição, foi um mapa, um redirecionamento divino que te afastou do que parecia bom e te levou para o que era bom. As pessoas que partiram nunca estiveram preparadas para carregar a coroa que foi feita à mão para ti. A ausência delas não foi uma perda, foi uma necessidade, porque a elevação que Deus está a preparar para ti não pode ser partilhada com ninguém que não consiga ver o teu valor. E agora, olha para ti, mais forte, mais perspicaz, mais claro, foste refinado pelo fogo, já não persegues o que não é teu, já não imploras para pertencer, porque Deus não te deixou contentar-te com o segundo melhor. Ele redirecionou-te para a grandeza, e quando os milhões chegarem, e eles chegarão, vais olhar para trás e recordar cada saída dolorosa com paz no peito e fogo nos olhos. Vais compreender que a bênção não se atrasou, estava a desenvolver-se, e aqui estás tu. Não te falta nada, não foste esquecido, mas finalmente estás alinhado. Nem um segundo antes, nem um momento depois, chegaste à interseção sagrada entre a preparação e a libertação. E tudo o que foi perdido não foi desperdiçado, foi tecido na base do teu devir. Não foi rejeição, foi redirecionamento. E agora, as portas certas estão prestes a abrir sem que sequer batam. Este é o teu redirecionamento sagrado. E o destino é mais glorioso do que alguma vez ousaste imaginar. Sempre sentiste isso, não foi? Aquela consciência tranquila e inabalável de que eras diferente. Não era algo que pudesses explicar, e certamente não era algo que pudesses desligar. Mesmo quando eras criança, enquanto os outros brincavam sem preocupações, sentias o peso do mundo no teu espírito. Olhavas para as estrelas e sentias que elas estavam a falar contigo. Entravas numa sala e sentias instantaneamente o que ninguém estava a dizer. Via além dos sorrisos, ouvia por trás das palavras. Sentias a dor dos outros, mesmo quando fingiam que estavam bem. Nunca foste feito para águas rasas. Não rias quando os outros riam. Não encontravas alegria no barulho que distraía o mundo, enquanto os teus colegas perseguiam tendências, tu procuravas a verdade. Enquanto os outros buscavam os holofotes, a tua alma ansiava por substância. E por mais que tentasses, nunca conseguiste integrar-te. Isso esgotava-te, porque o teu espírito nunca foi concebido para se encaixar em sistemas feitos para as massas. Não foste criado para copiar, foste criado para transportar uma visão, para transportar luz, para transportar um peso divino. Houve momentos em que pensaste que havia algo de errado contigo, momentos em que choraste sobre o teu próprio reflexo, perguntando a Deus por que não podia ser normal. Mas não havia nada de errado contigo. Tudo estava certo. O céu marcou-te. Antes da fundação do mundo, a eternidade gravou a sua impressão digital na tua alma. Estavas destinado à profundidade, programado para a maravilha, chamado para o tipo de grandeza que não pode ser medida em aplausos. E por causa dessa marca, os ataques vieram cedo. A confusão veio cedo. A solidão veio com frequência. O inimigo tentou quebrar-te antes que descobrisses a tua voz. Ele tentou enterrar-te antes que percebesses que eras uma semente. Ele tentou silenciar-te antes de saberes que eras um som. Mas não funcionou. Ainda estás aqui. Aquela chama dentro de ti nunca se apagou. Ela tremulou, ela escureceu, mas nunca se apagou. E agora estás a começar a entender. A razão pela qual certos ambientes pareciam sufocantes era porque eram pequenos demais para a tua alma.
A razão pela qual não conseguiste ficar em lugares onde outros prosperavam era porque a tua vocação exigia raízes mais profundas. A razão pela qual choravas enquanto os outros riam era porque via o que eles não viam. Sentias o que eles ignoravam. E agora, essa diferença que tentavas esconder está a tornar-se a tua distinção. A mesma coisa de que te envergonhavas é a razão pela qual o céu está prestes a elevar-te. Nunca foste destinado a ser comum. Foste destinado a carregar uma frequência que o mundo raramente ouve. A tua própria presença perturba as trevas. A tua voz agita atmosferas. A tua obediência muda gerações. É por isso que as batalhas foram ferozes. É por isso que a espera foi longa. Porque o céu não apressa obras-primas. Ele as refina no fogo. Agora, o teu chamado está a tornar-se mais alto. Tu sentes a atração, o chamado divino, a gravidade sagrada puxando-te para a frente. Tu estás a ser tirado do esconderijo. Tu estás a ser posicionado. Porque os escolhidos não ficam nas sombras para sempre. Eles se erguem, eles brilham, eles carregam o que os outros não podem. E tudo o que suportaste, cada lágrima, cada perda, cada revés, não foi em vão. Foi um treino, foi um teste, foi uma transformação. Não foste apenas chamado, foste escolhido. E agora o mundo está prestes a ver o que o céu já sabia, que a tua diferença nunca foi um erro, foi uma missão. Já reparaste como tem estado tudo calmo ultimamente? Não apenas à tua volta, mas dentro de ti. O tipo de silêncio que se estende por toda a parte, como estar num campo vasto sob um céu sem estrelas, sem vozes, sem sinais, sem respostas. Apenas silêncio, um silêncio pesado e sagrado. No início, isso deixou-te nervoso. Questionaste tudo. Será que dei um passo errado? Perdi o sinal? Deus abandonou-me? Procurou um significado, jejuou em busca de clareza, rezou por orientação. Mas tudo o que obteve foi mais silêncio. Mas deixe esta verdade inundar a sua alma. O silêncio não é abandono. É intimidade na sua forma mais pura. É a respiração suspensa antes da descoberta. É o silêncio do céu quando as mãos divinas estão a trabalhar nos bastidores. Quando o artista pinta uma obra-prima, há silêncio no estúdio. Quando a orquestra afina os instrumentos antes de uma sinfonia, há silêncio no palco. E quando o céu reorganiza a trama do teu destino, há silêncio na tua alma. Não foste esquecido, estás a ser moldado. Este silêncio não é vazio, é volume numa frequência diferente, uma pausa sagrada antes da próxima frase divina. Uma quietude não de vazio, mas de intensidade. Deus não está longe, Ele está mais perto do que a respiração. Mas o que Ele está a fazer agora requer o tipo de concentração que exige a tua quietude. Requer uma atmosfera silenciosa o suficiente para que sussurros sejam ouvidos, para que projetos sejam traçados, para que identidades sejam seladas. Foste condicionado a desejar ruído, a associar movimento com progresso. Mas algumas das maiores mudanças na sua vida começarão na quietude. Porque é no silêncio que Deus ancora o seu espírito. É no silêncio que Ele remove as distrações e revela as direções. É no silêncio que a confiança é refinada, não porque você vê o caminho, mas porque acredita que existe um. Portanto, não interprete mal o silêncio. Não deixes o teu coração entrar em pânico. O que parece um atraso é um desenvolvimento divino. O que parece uma pausa é um posicionamento preciso. O que parece nada é, na verdade, a preparação para tudo. Neste momento, por trás do véu, Deus está a alinhar relações que mudarão a tua vida. Ele está a abrir portas que ainda nem foram construídas. Ele está a sussurrar o teu nome em conversas nas quais nem sequer sonhaste entrar.
E tudo isso está a acontecer enquanto o mundo parece o mesmo na superfície. Mas tu, escolhido, sabes melhor. Sentes a pressão no invisível, o inchaço no espírito, a mudança iminente que ninguém mais pode nomear, mas que tu não podes ignorar, porque foste marcado para mais. O silêncio não vai durar para sempre, mas está a fazer o seu trabalho, está a tirar o ruído que te entorpecia, está a aprofundar o teu discernimento, está a aguçar a tua audição, para que, quando Deus falar novamente, não percas nada. Tu vais agir, não pela visão, mas pela confiança, não pelo som, mas pela certeza. E quando o silêncio finalmente se quebrar, não será sutil, será soberano. Ele trovejará em sua vida com glória. Portanto, permaneça fiel, fique firme, não preencha o silêncio com dúvidas, preencha-o com adoração. Porque o que está a emergir dessa quietude é um destino pesado demais para ser anunciado com barulho. Ele será revelado no silêncio divino. E então, entregue com poder inegável. Você passou anos orando por apenas o suficiente para passar mais um dia. Apenas a paz suficiente para adormecer sem preocupações. Apenas o dinheiro suficiente para pagar as contas e manter as luzes acesas. Pediste o que parecia razoável, bênçãos para sobreviver. Pensaste que se Deus pudesse apenas ajudar-te a manter-te, isso seria mais do que suficiente. Mas e se Deus nunca teve a intenção de parar no suficiente? E se o plano dele sempre foi não apenas sustentar-te, mas transbordar através de ti? Porque esta bênção que está a chegar não é sobrevivência, é estratégia. Não é apenas rendimento, é impacto. Não se trata apenas de pagar as tuas contas, mas de pagar as de outra pessoa. Trata-se de virar a mesa da falta e transformá-la em legados. Este não é um momento de alívio temporário, é um movimento, uma erupção de provisão tão inegável, tão sobrenatural, que saberás que não foi obra das tuas mãos, mas a confiança do seu coração. Esta mudança financeira não é aleatória, é redentora. O que está a chegar não é só para ti, é para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para os sonhos que enterraste quando a vida ficou muito pesada, para as visões que antes pareciam demasiado caras para sequer serem escritas. Não é apenas um depósito, é uma missão divina, uma confiança sagrada. O céu está prestes a colocar recursos nas tuas mãos porque confia no teu coração. Foste fiel com pouco, doaste quando não fazia sentido, semeaste em solo árido, doaste o dízimo com lágrimas nos olhos, louvaste com a carteira vazia. E agora o céu está a responder com abundância. Mas isto não é sobre luxo, é sobre legado. Isto não é apenas dinheiro, é impulso. Esta bênção vai quebrar correntes geracionais, vai restaurar o que foi roubado, vai reconstruir o que foi destruído, vai mudar a tua linhagem e realinhar a tua identidade. Tu és o ponto de viragem, a resposta às orações sussurradas pelos teus antepassados na escuridão. E esta abundância, ela vem com clareza, com ousadia, com autoridade do reino. Portas se abrirão sem que sequer batam. E-mails chegarão trazendo favores. Conversas acontecerão em salas onde nunca entraram, mas o vosso nome estará lá de qualquer maneira. Porque quando Deus decide endossar uma pessoa, não há assinatura humana que possa negar o contrato. O que está a chegar não é por acaso. Foi selado nos céus e agora é libertado na terra. E tu saberás que é de Deus, não apenas pelo tamanho da bênção, mas pelo tamanho da tarefa que se segue. Esta riqueza não é para acumular, é para colher, não é para indulgência, é para causar impacto. Estás prestes a tornar-te um vaso através do qual o céu financia a cura, através do qual a restauração se torna realidade,
através do qual outros se levantarão simplesmente porque foste obediente. Este não é um dia de pagamento, este é um dia decisivo, e a partir deste momento a tua vida não será um reservatório, será um rio, um fluxo contínuo de bênçãos, gerando esperança, construindo futuros e lembrando ao mundo que, quando Deus abençoa uma pessoa, nunca é apenas para ela, é para todos os que estão ligados a ela. Essa é a bênção em que estás a entrar agora, uma que transbordará, uma que ecoará, uma que falará eternamente da fidelidade daquele que sempre planeou dar-te mais do que o suficiente, não apenas para te ajudar a sobreviver, mas para te capacitar a transformar o mundo à tua volta. Toda a tua vida assististe à margem, aplaudindo os outros enquanto as tuas mãos doíam pelo esforço, sorriam através das lágrimas, enquanto outros recebiam o que imploravam ao céu. Celebraram casamentos enquanto lidavam com desgostos amorosos. Assistiam a promoções enquanto questionavam o seu propósito. Viram portas se abrirem para pessoas que tomaram atalhos, enquanto vocês percorriam o caminho difícil, passo a passo doloroso, e no fundo da vossa alma sussurravam a pergunta que tinham medo de dizer em voz alta: por que não eu? Não queriam ter inveja, só queriam justiça. Não estavas amargo, estavas destroçado, porque sabias o quanto oraste profundamente, o quanto trabalhaste arduamente, quantas vezes apareceste quando ninguém reparou, e, mesmo assim, sentias que estavas sempre para trás, sempre em último lugar, sempre invisível. Mas o céu nunca se esqueceu, e ser o último nunca foi um castigo. Era um posicionamento. Não foste ignorado, foste reservado, deliberadamente separado. Deus não atrasou a tua ascensão para te destruir. Ele atrasou-a para te construir. Porque o que estás prestes a carregar precisa de mais do que talento, precisa de tenacidade, precisa de uma infraestrutura espiritual, precisa de profundidade que só pode ser escavada em épocas em que ninguém está a ver. Não perdeste o teu momento, tu tornaste-te o teu momento. E agora a ordem divina está a mudar. O último está a tornar-se o primeiro. O ignorado está a tornar-se honrado. O silencioso está a tornar-se a voz. Aquele que estava nas sombras está prestes a brilhar com uma luz que não pode ser ignorada. Isto não é favoritismo, é realização. É a recompensa por cada sacrifício, cada semente plantada em segredo, cada noite em que choraste, mas não desististe. Deus não está apenas a abençoar-te, Ele está a justificar-te. E quando te ergueres, e tu vais erguer-te, isso vai confundir as pessoas. Elas perguntarão: quando é que isto aconteceu? Mas tu saberás que não foi da noite para o dia. Foi ao longo de anos de fidelidade, anos de obediência invisível, anos de caminhar com integridade quando seria mais fácil ceder. Tu escolheste o caminho mais lento, o caminho mais difícil, o caminho que nem sempre fazia sentido, mas que conduzia ao destino. E agora, a recompensa não será apenas o sucesso, será a substância. Não apenas vitória, mas glória. Tu carregarás um peso que os outros não podem fingir. Tu agirás com autoridade, porque foste forjado no fogo. Tu liderarás com humildade, porque te lembras de como era ser esquecido. Tu te dedicarás aos outros não a partir da teoria, mas do testemunho. Esta bênção terá um impacto diferente porque tu és diferente agora. Tu não apenas esperaste, tu adoraste enquanto esperavas. Tu não apenas suportaste, tu evoluíste. E agora, tudo o que Deus reservou para este momento está prestes a colidir com a tua obediência. Não porque tu o perseguiste, mas porque te tornaste nisso. Esta é a revelação, a libertação, a reversão de tudo o que te fez sentir pequeno.
Tu foste o último de propósito, para que a tua glória fosse inequivocamente de Deus. O que está prestes a entrar na tua vida não é comum, não é um aumento casual, não é um golpe de sorte ou um aumento aleatório. É provisão envolta em propósito, prosperidade entrelaçada com estratégia divina. É o céu a libertar recursos com intenção, colocando ferramentas espirituais em forma física. Não é apenas mais um salário, é profético, porque os escolhidos não são abençoados para ficar sentados no conforto, eles são ungidos para uma missão. Estás prestes a tornar-te a resposta a orações que nem sabias que estavam a ser feitas. Estás prestes a financiar a cura onde outros apenas ofereceram simpatia. Estás prestes a construir o que outros disseram ser impossível, não por causa de quem és, mas por causa de quem pertences. Deus tem te observado. Ele viu as noites em que doaste do que não tinhas. Ele viu-te plantar esperança quando tudo o que tinhas era dor. Ele viu-te escrever visões enquanto a conta bancária gritava a realidade. E agora, porque foste fiel quando doía, o céu está a responder. Esta bênção financeira não é sobre ego, é sobre a eternidade. Foste escolhido não apenas para viver melhor, mas para liderar melhor, para inspirar, para restaurar, para reconstruir. Deus não te abençoou apenas para que pudesses sobreviver. Ele está a abençoar-te para que possas reviver outros. Porque este dinheiro vem com uma missão, vem com planos, com estratégias divinas, com uma urgência sagrada que não te deixará ficar parado. Ideias inundarão a tua mente como rios, visões acordarão-te à noite, soluções aparecerão em sonhos, conexões surgirão que não farão sentido, até perceberes que são enviadas pelo céu. E essa riqueza não parecerá excesso, parecerá responsabilidade, mas não do tipo que te sobrecarrega, do tipo que te constrói, porque finalmente terás a capacidade de fazer o que o teu coração sempre quis fazer, abençoar sem hesitação. Vais passar cheques e quebrar correntes, vais patrocinar futuros e quebrar barreiras, vais elevar os outros da mesma forma que um dia oraste para ser elevado. Esta é uma riqueza com peso e, finalmente, estás pronto para carregá-la. A bênção não será espalhada, será específica, não será superficial, será estratégica. E não vai apenas mudar a tua vida, vai redirecionar a tua linhagem. Estás prestes a assumir o papel de financiador do reino, distribuidor de propósito, construtor de restauração. Porque Deus precisa de mãos na terra que não acumulem a generosidade do céu. Tu és essa mão, tu és esse vaso, e à medida que fluir para ti, fluirá através de ti. Serás a ponte entre o colapso de alguém e a sua vitória. Serás a oração respondida, o milagre em ação. E não será porque imploraste, será porque acreditaste. Porque quando Deus abençoa a pessoa certa, o mundo não testemunha apenas riqueza, testemunha maravilhas. Isto não é dinheiro, isto é um manto. E está a ser colocado nas tuas mãos, porque mostraste ao céu que és digno de confiança. Existe um reino além do que podes tocar, além da lógica, além da visão. Uma dimensão sagrada onde a eternidade escreve a história antes que o tempo vire uma página. E neste momento, nesse reino invisível, contratos estão a ser finalizados, missões estão a ser ativadas, bênçãos estão a ser liberadas. O que foi retido não está a ser negado, está a ser alinhado. Porque a época em que entraste não é comum, é profética. Já não estás a andar em círculos, estás a caminhar para a realização. Durante tanto tempo, esforçaste-te, oraste, trabalhaste em silêncio, perguntando-te se o céu estava a ouvir alguma coisa. Os teus esforços pareciam infrutíferos. Bateste em portas que nunca se abriram.
Falaste com pessoas que nunca responderam. E, no silêncio, começaste a perguntar-te: alguma coisa está a mover-se? Alguma coisa está a mudar? Mas ouve isto: o céu nunca esquece o que escreve, nunca perde o rumo do que prepara. O invisível nunca esteve vazio, estava ativo. Enquanto as tuas mãos pareciam ociosas, as mãos dos anjos estavam ocupadas. Enquanto choravas pelos atrasos, o céu estava a selar aprovações divinas. Enquanto esperavas em silêncio, o teu espírito estava a ser promovido, silenciosamente, poderosamente, irrevogavelmente. Tu superaste a versão antiga de ti mesmo, a versão insegura, aquela que questionava todas as decisões, aquela que se contentava com migalhas porque tinha medo de que o banquete nunca chegasse. Essa versão expirou. Agora, tu não estás a implorar, tu estás a acreditar. Tu não estás a lutar, tu estás rendido. Tu amadureceste no lugar secreto. Foste testado na fé e agora estás pronto para ser libertado. E essa libertação está a chegar rapidamente. Neste momento, anjos estão a ser enviados para entregar o que o inferno tentou reter. Há assinaturas divinas nas conquistas com o teu nome gravado em ouro. Contratos espirituais estão a ser ativados. Tarefas que foram pausadas até que o teu coração pudesse carregá-las. Parcerias estão a alinhar-se. Projetos estão a nascer. Atrasos estão a ser removidos. Aprovações estão a ser carimbadas na corte celestial. Os portões que antes te negavam agora estão a se abrir, não por causa de quem tu conheces, mas por causa de quem te enviou. Tu não estás a entrar na graça dos homens, estás a entrar na realização de Deus. E aqueles ao teu redor, eles serão atraídos para ti, sem entender por quê. As pessoas abrirão portas, oferecerão recursos, falarão bênçãos, e nem saberão por que estão a fazer isso, mas tu saberás. Sentirás nos teus ossos. Era por isso que eu estava à espera. Era por isso que eu estava a orar. Era para isso que a minha dor estava a preparar-me. Porque o que está a chegar não é acidental. Foi divinamente sincronizado. E agora tudo está a convergir. As pessoas, os planos, a provisão, o momento. Tudo está a sincronizar-se como estrelas, a alinhar-se para um evento celestial único na vida. Tu cruzaste para a prontidão divina, e o que antes parecia pendente, agora está a ser processado. O que antes parecia atrasado, agora está a ser entregue. O que sempre foi teu, está a ser entregue a ti, não no caos, mas com clareza. O céu assinou. A terra está a responder. A espera acabou. Este é o seu momento de manifestação. Sim, milhões estão a chegar. Mas não ouse limitar o significado dessa promessa. Não a reduza a dígitos numa conta bancária ou vírgulas num cheque de pagamento, porque isto não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de um chamado. Não se trata do que você vai gastar. Trata-se do que você vai despertar. Os milhões são apenas o começo. Eles são o anúncio do céu de que o alinhamento se transformou em missão, que a tua dor privada deu origem a um poder público, que a tua postura espiritual atraiu provisão sobrenatural. Mas o milagre não é o dinheiro, és tu, porque a verdadeira riqueza não é o ouro, é a glória por trás dele, é o movimento que nasceste para liderar. São as nações que a tua voz está destinada a tocar. É a cura que a tua obediência irá libertar. São as escolas que surgirão porque disseste sim. As crianças que comerão porque escolheste não acumular. Os sonhos que renascerão porque te recusaste a desistir. Já não estás a ser abençoado por ti mesmo. Estás a ser abençoado através de ti mesmo. O que está a chegar não é pequeno. É do tamanho do reino. O que está prestes a derramar-se sobre a tua vida não só te elevará, como te despertará. Vais ver o mundo de forma diferente.
ouvir a dor mais claramente, sentir a injustiça com mais urgência, porque a riqueza sem propósito é perigosa. Mas a riqueza com propósito, isso é renascimento, isso é reforma, isso é Deus a reescrever a história através das tuas mãos. Não estás a entrar no luxo, estás a entrar num legado. Em breve, vais sentar-te à mesa onde as políticas são moldadas, vais entrar em salas que governam economias, vais fazer parceria com pessoas que costumavas admirar à distância, porque agora o teu propósito aproximou-te. Vais sentir o peso divino da tua influência e vais exercê-la com sabedoria, não com ego, porque te lembras. Lembras-te das noites em que não havia o suficiente. Lembras-te dos armários vazios e da caixa de entrada vazia. Lembras-te de como era rezar por dinheiro para a gasolina, e nunca te esquecerás disso. Essa memória se tornará o teu ministério. E quando as pessoas te perguntarem como chegaste aqui, não apontarás apenas para a sorte ou para o trabalho árduo, apontarás para o processo, para a dor que te ensinou, para o silêncio que te fortaleceu, para o Deus que te sustentou, e vais perceber que não sobreviveste apenas para contar uma história, foste moldado para revelar uma. Esta não é uma época de esperança, é uma época de colheita. E o campo está maduro, os céus estão abertos, as promessas estão desbloqueadas. O que está a chegar às tuas mãos não é apenas provisão, é uma permissão sagrada, permissão para construir, permissão para abençoar, permissão para reescrever o nome da tua família na história da fidelidade. E o que estás prestes a entrar, nenhum homem, nenhum sistema, nenhum demônio pode tirar, porque foi escrito pelo céu, e o céu nunca esquece os seus. Milhões estão a chegar, a missão está a desenrolar-se, os milagres estão a multiplicar-se, e o mundo está prestes a testemunhar o que acontece quando Deus encontra um coração em que pode confiar. Este não é o fim, é o despertar de tudo o que nasceste para ser.